Oi, eu sou Thais Alves e você está no canal Corta pra 18. E hoje, com mais um react para vocês, estou trazendo aqui, a continuação do resumo, que como eu disse para vocês, estou fazendo aqui o resumo das sagas, como vocês pediram do Sociedade Z, que disseram que é mais completo, é um resumo maior. Então eu devo fazer em 3 partes, por aí, tá bem? Eu vou ver como que vai ser aqui, tá? E aqui, só para saberem, tô fazendo tudo pelo celular, vai ter que ser, porque como alguns aí já sabem, a maioria já sabe, eu tô sem o notebook, tá foda, tipo assim, vai ser mais complicado pra eu editar, vai ser bem mais complicado, tá? Principalmente quando a gente para, vocês estão ligados, quem edita sabe que é mais complicado, mas tudo bem. Eu não poderia deixar de trazer aqui esse resumo, até porque eu quero ver, quero entender mais. E também não posso ficar esperando até eu poder comprar outro, arranjar outro para fazer o resumo ou para gravar outro vídeo para vocês, tá bem? Então até peço paciência de vocês, se estiverem ouvindo o barulho, que eu já tô ouvindo aqui, ó, o barulho de obra, sei lá o que é. Mas estou ouvindo, então por favor, se estiver ouvindo, peço paciência, porque vai ser mesmo o som do meu celular, o áudio do meu celular. Então olha, Arco do Sobrevivente, saga completa, colorida, Sociedade Z, saga completa do Granola. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Após Moro ser derrotado, a paz voltou a reinar no universo, e em algum lugar do quadrante da galáxia do norte, Jaco, o patrulheiro galáctico, tinha mais um dia comum de trabalho, até que um de seus companheiros, chamado Calames, o chamava para ir até a prisão galáctica, e assim era feito. Ao chegarem lá, os maiores prisioneiros da galáxia estavam trancafiados naquele lugar especial. Alguns eram capangas de Moro, que tentavam provocá-lo, até que o patrulheiro que chamou Jaco dizia que tinha uma pergunta para Yumba. Seus radares captaram um pedido de socorro próximo do local onde Moro havia sido explodido. Yumba dizia que não sabia do que se tratava. Ele chamava a coita, porém ele também não sabia. Eles começavam a bater boca sobre os seus valores, uma típica discussão entre bandidos e defensores da lei, mas Aoyog alertava em tom mais ameno. Não pensem que esquecemos que vocês mataram nossos companheiros. Calames dizia que, tirando o Moro, poucos foram mortos. Nossa, tem muito. Inclusive, o G73 foi morto pelo próprio chefe. Só o Meros então, aí que eu está conheço. falando? Eles respondiam que o G73 não era uma pessoa, então não podiam dizer que ele estava morto de fato. A cena cortava para o planeta Terra, na cratera onde Moro explodiu. Nos era mostrado aquele fundo que não conseguiam ver o fim. A cena ia entrando cada vez mais pra dentro. Algo, aos poucos, lá no fundo, era regenerado. A cena voltava mais uma vez pra prisão galáctica. Mas peraí. Aoyog dizia que o G73 era uma... Aquela treta lá do Moro rolou, foi na Mekuzei ou foi na Terra? Agora eu fiquei na dúvida aqui. a mercadoria que eles roubaram. A princípio, ele era vazio, então eles foram inserindo dados no mesmo e o fortalecendo. A cena voltava para a Terra e aquilo continuava se regenerando. E na prisão galáctica, mais uma vez, quem perguntava agora era Yumba. Você confirmou se ele foi destruído? Jaco explicava que o G73 desapareceu junto de Moro. Não havia necessidade de confirmar nada. Yumba sorria dizendo que então eles não haviam confirmado. E na Terra, o G73 começava a se reconstruir. Mais uma vez, na prisão galáctica, Calames dizia para eles irem até a Terra investigar aquela cratera. Eles partiam numa nave e quando chegavam, eles não encontravam absolutamente nada, porque dois alienígenas haviam se apoderado de OG-73. E assim, alguns meses se passaram, em algum lugar do universo, bem longe da Terra. Sim, eu acho que o 73 ele tinha ido atrás do Piccolo e do Gohan para sugar lá os poderes dele, né? Para pegar os poderes. Mas a treta do Moro mesmo rolou na Mekuzei, né? Pelo que eu entendi. Terra, numa nave espacial,
O Sr. Goiti havia colocado suas mãos em OG-73, e o melhor de tudo, aquela arma estava fortalecida graças à gangue de Moro. Com aquele poder, eles iriam se tornar os mestres do universo. E fora de sua nave, nos era mostrado outra nave chegando em alta velocidade. Dentro dela, um homem que dizia para uma inteligência artificial chamada Otomiru, que estava no seu monóculo. Ele tinha certeza que se tratava daquela nave. Ele localizava o seu alvo e dizia que contava com o apoio de sua inteligência artificial. E de repente, o impacto era sentido na nave de Goiti. O alerta era dado para todos na nave. E Goiti mandava seus soldados atacar. Goiti, eles então, disparavam com suas armas, tipo mas os no meio capangas do mundo, fumaça, o invasor mirava e atirava. Rapidamente, mesmo sem visão, todos eram acertados. Eles iam caindo até que todos os oponentes estavam neutralizados. O invasor avançava na nave e Goiti se desesperava. A sua ordem final era dada: atirem todos os soldados OG. As cápsulas de preservação de algum lugar dentro da nave começavam a se abrir e as réplicas de OG-73 avançavam. O invasor olhava, notava que nenhum ali se tratava do OG-73 original. Caramba, então, de 1 a 1, eles eram escaneados e derrotados. Aquele exército de réplicas era inútil. E assim o invasor continuava avançando na nave. O invasor. Até que ele chegava numa porta e lá dentro ele encontrava o verdadeiro OG-73. O invasor sorria e sua missão ali seria concluída. E nessa hora, um flashback começava a ser mostrado. Uma cidade completamente dizimada. Corpos e escombros eram ostentados naquela noite de lua cheia. E acima, algumas naves espaciais que Frieza e seus homens usavam. Dessas naves, soldados do exército do Imperador desciam. De repente, da fumaça, silhuetas de macacos gigantes se erguiam do nada. Até que uma criança começava a correr desesperadamente para uma casa. Ele entrava e tentava se esconder. De um buraco do teto, ele conseguia ver um desses macacos gigantes destruindo tudo. Até que, aos poucos, esse macaco gigante sumia e aparecia na frente da criança. E o invasor acordava do seu pesadelo. Otomiru, sua inteligência artificial, perguntava se era o mesmo sonho de sempre. Ele respondia que sim. Otomiru dizia que o OG-73 estava estável e eles não estavam sendo seguidos, então ele poderia ficar tranquilo. Nos era mostrado a nave de Goiti destruída no vácuo e rapidamente voltava para os invasores. Otomiru continuava dizendo que eles iriam demorar um pouquinho para chegar até os Hita. Ele podia entrar em hipersono. O rapaz dizia que não queria, e Otomiru mudava de assunto, perguntando mas então, por que ele destruiu o 73 o exército de Frieza até hoje, mesmo após o Imperador do Universo ter morrido. E aqui, galera, vale ressaltar que Frieza foi revivido no Torneio do Poder. Porém, os eventos que acompanhamos não eram de conhecimento desses dois e da grande maioria do universo. O invasor dizia que, de fato, ele deveria esquecer. Porém, ele soube que sobraram alguns do exército do Imperador, mas sua raiva era mais seletiva. Quem matou os Terearianos eram aqueles macacos bárbaros que trabalhavam para Frieza. Porém, ele soube que foram exterminados por um meteoro gigante. Com isso, ele perdeu a oportunidade de executar sua vingança. Mas por que esses sonhos não saíam de suas noites? Otomiru perguntava se os macacos bárbaros que ele se referia eram os Saiyajins. O invasor confirmava e a cena cortava para um Saiyajin, Goku. Ele avançava no peixe oráculo e o pegava. De longe nos era mostrado o planeta Bills, com seu Hakaishin e o Whis chegando, preparando e aplicando uma injeção no peixe oráculo. Meu Deus. Ele pegava no sono e o anjo guia explicava que quando ele tem insônia, eles aplicam uma dose de vitaminas para ele voltar a dormir. Porém, tinha um pequeno problema. Quando o peixe oráculo tinha insônia, isso significava um mau presságio. Algo muito ruim estava prestes a acontecer. Vegeta se preocupava, porém Whis dizia que era só às vezes que acontecia algo ruim.
Goku ficava Só às decepcionado. vezes? Ele queria que surgisse um cara forte de verdade pra O lutar. Goku de Bills novo. escutava aquilo, descia da árvore e dava uma bronca naquele Saiyajin irresponsável. Goku mudava de assunto e perguntava pra Whis se eles podiam continuar. Ele fechava os olhos se concentrando, de repente os abria e o instinto superior surgia. Olha que lindo. Vegeta e Bills olhavam aquela técnica que ambos não dominavam. Whis e Goku se preparavam. O Saiyajin encarava e avançava para o céu. Ele ficava olhando de cima até que ele soltava 7 feixes de luz. 7 cópias do seu instinto superior pousavam e atacavam. Porém, de um a um, aquelas miragens eram dissipadas por Whis. Um aparecia em cima fez isso no e o clássico, anjo guia né? apenas ignorava, voando entre ele. Lá no céu, cópias. o verdadeiro Goku era encontrado e com um único golpe derrotado. Ah, Goku mas caía essa na técnica aí forma contra o base Whis... E o Whis dizia que copiá-lo não adiantaria de nada. De nada, Goku exatamente. precisava de um estilo próprio. Assim, o treinamento continuava. Enquanto isso, Vegeta e Bills conversavam. O príncipe perguntava se o Whis estava usando o instinto superior. E o deus da destruição explicava que era além disso. Os Além anjos sempre disso? estavam nesse estado. No Nossa. treino, enquanto Goku atacava, Whis dizia Caramba. que ele deveria... Então é como se o Whis tivesse numa forma quando o Goku saiu, o Goku e o Gohan saiu da sala do tempo e aí eles ficaram em Super Saiyajin o tempo todo. É como se o Whis então ficasse assim, né? Claro que não é Super Saiyajin, né? Vocês entenderam? É como se ele tivesse o tempo todo com além do instinto superior. Cara, é brabíssimo. saber, mas a capacidade de dominar o instinto superior por si só não deveria ser o objetivo final. Ele jogava Goku na água e continuava. O instinto superior é apenas o começo. Goku saía da água e avançava, e o anjo continuava explicando enquanto era atacado. Eu tenho uma precisão maior do que Meros no instinto superior, e o Daishinkan é ainda mais refinado do que o meu. Nossa. Goku sorria e dizia, então quer dizer que o meu é o mais baixo entre todos vocês. Whis respondia que isso significava que Sim, Goku tá tinha aprendendo. muito a evoluir. Exatamente. E mais uma vez, a cena voltava para Vegeta e Bills. O deus da destruição perguntava por que Vegeta não está tentando dominar o instinto superior. O Saiyajin Não é o respondia estilo. que isso não combinava com seu estilo. Bills Não é o sorria estilo e do cara. dizia que já imaginava. O príncipe alertava que ele iria sim superar Kakaroto, porém de outra forma. A resposta de Bills era que talvez fosse possível, porém só dependeria dele. Afinal, o instinto superior não era a única técnica dos deuses. Eita. Vegeta se surpreendia com aquela revelação Aê, e carai. Bills continuava. Acha mesmo que nós, deuses da destruição, usaríamos uma técnica que precisa manter o coração calmo e tranquilo? É verdade. Vegeta perguntava o que Faz vocês sentido, usam né? então. Ele queria aprender tal técnica com Bills. O Hakaishin dizia que não queria treinar ninguém, porém ele iria sair para se exercitar um pouquinho. Caso Vegeta quisesse, ele poderia furtar seu estilo por conta própria. Vegeta se tocava Ó. e o seguia. A cena cortava agora para o espaço, numa misteriosa rocha gigantesca com um castelo. E a nave daquele invasor chegava. Ele descia e junto dele, o G-73 estava lá. Ele caminhava até os portões e um alienígena saía do local, reclamando da quantidade que havia recebido. Ele notava o rapaz e seu nome nos era revelado, com o alienígena dizendo se não era Granorá ali. Porém, o alienígena era ignorado. Ele via que seu conhecido ele carregava a conseguiu forma pegar de o vida 73. artificial que o Eric estava procurando. Ele perguntava, como você conseguiu? Porém, mais uma vez ele era ignorado. Porém, o alienígena insistia. Vamos falar que capturamos ele junto e dividir a recompensa, que tal? espertalhão, Afinal, eu entreguei um cara e não me rendeu uma boa grana. Ele ia tocar em OG-73 e de repente Granorá apontava para sua cabeça. Ai, Ele né? dizia, não toque nele, Soushiru, ou levarei sua cabeça pro Eric também. Também, ai, Soushiru né? dizia que estava brincando. Granorá o encarava e entrava nas instalações.
Ele parava na frente do trono e o líder dizia que Granorá havia feito um bom trabalho. Ele era encarado pelos outros três e o líder continuava, dizendo para ele mostrar a mercadoria. E assim era feito. Aí vai dar trabalho, ele pedia para o Will confirmar se era o G73 de fato. E sim, era o real. O líder parabenizava pelo bom trabalho mais uma vez e Granorá exigia seu dinheiro. Ele não queria cumprimentos. Ele chamava a Maki e pedia para ela pagá-lo. E assim era feito. Granorá pegava sua grana e revelava o nome do líder, perguntando: o que você vai fazer com ele, Eric? Vai criar um exército igual Goiti? Eric dizia que eles, os Hitá, não precisavam de um exército. Caso eles precisassem desse tipo de força, eles poderiam muito bem comprar. Afinal, não há nada no mundo que o dinheiro não possa pagar. Dominar o universo usando o exército é algo muito datado. Os mais poderosos têm dinheiro e informação. Aquele que tem conhecimento sim controla o universo. E conhecimento é justamente o que tem nessa mercadoria. Granorá dizia que apesar daquelas palavras, ele se interessava pelas recompensas mesmo. Então, qual era seu próximo trabalho? Eric dizia que as coisas estavam mudando ultimamente pelo universo. Por isso, eles estavam sem trabalhos no momento. Afinal, Frieza tinha sido revivido. Granorá se espantava e perguntava é verdade, ele não sabia, né? Eric dizia que não sabia, mas era por isso que eles estavam sem serviços. Com a presença do Imperador do Universo, todos estavam assustados. Porém, galera, Granorá via tal situação como uma oportunidade. Era sua chance de finalmente vingar sua raça. Então ele perguntava: onde ele está? Eric respondia: você quer se vingar, Granorá? Vamos, pare de uma vez. Frieza não foi apenas revivido. Dizem que ele ficou muito mais forte e você não pode vencê-lo. Granorá dizia que não tinha como saber antes de tentar. Então ele avançava e insistia: onde está Frieza? Mas nessa hora, o mais silencioso dos Hitá se movia rapidamente, acertava a perna de Granorá, pegava ele pelo pescoço e o jogava para longe do seu líder. Granorá caía, seu dinheiro era esparramado pelo chão e quando ele ia se levantar com dificuldade, seu braço estava sendo imobilizado. Eric pedia para Granorá se acalmar. Ele entendia de fato o ódio que ele sentia por Frieza e seu exército. Porém, para dar certo esse tipo de vingança, ele precisava se preparar. Só que ele o tranquilizava: Frieza é um obstáculo para nós, assim como para você. Então, na hora certa, iremos te ajudar. Será que você entendeu? Granorá dizia que sim, e Eric revelava o nome daquele que atacou. Ele dizia: já é o suficiente, Gas. E Gas voltava pro seu posto. Eu falo Gas. E Granorá se levantava. Eric mandava ele esfriar a cabeça e Granorá começava a pegar seu dinheiro esparramado. Ele dizia que se tivessem algum trabalho, era para eles entrar em contato. Maki se despedia e enquanto ele saía das instalações, Otomiru perguntava o que tinha... Então acaba que o Granola é tipo um empregado para eles, né? Para esse Eric aí e os irmãos, né? Eles são irmãos, né? Acontecido. Não era seu estilo agir de tal forma com Eric. Mas Granorá se mostrava agora desesperado por vingança. Frieza tinha que pagar. Eles partiam daquele lugar e lá de dentro Maki observava. Ela dizia que só foi ele escutar o nome de Frieza que sua feição mudou completamente. Ele sentia ódio de fato. Oyu perguntava pro seu líder o porquê dele ter mencionado Frieza na conversa e Eric explicava que ultimamente Granorá estava ficando forte demais. O poder estava subindo para sua cabeça. Seria um problema se ele ficasse mais forte do que Gas. E Gas respondia que ele não pretendia perder. Eric dizia que sim, mas eles eram seus irmãos preciosos. Então ele precisava ter cuidado. Ele duvidava que Gas seria superado por Granorá. Porém, evitar conflitos é a regra dos negócios. Por isso, sua ideia agora era Frieza matar Granorá. Mas ele não tinha pressa. Primeiro, ele queria analisar o G73. E com isso, ele iria descobrir a localização de Zuno, aquele que tudo sabe. E no espaço, a nave de Granorá viajava então esse era o plano do Eric, Otomiru dizia que em 2 dias eles chegariam num planeta cereal.
Por isso, ele podia descansar. Mas ao falar isso, a nave era atacada. Granorá olhava para trás e via outras naves. Em uma delas era Soshiru, que dizia que queria aquela recompensa. Caso contrário, ele seria derrubado. Granorá dizia que Soshiru estava atacando com parceiros, então ele decidia pousar num asteroide, e as naves iam atrás. Soshiru e seus comparsas pousavam e mandavam ele passar a recompensa. Lá de dentro da nave, uma voz dizia que tudo bem, porém ele daria só a metade, só que ele teria que vir buscar ali dentro. Eles entravam, mas lá dentro não tinha nada. Era Granorá quem estava falando através de Otomiru esse tempo todo. E de repente, 2 de seus parceiros eram neutralizados num instante. E lá fora da nave, 4 dos 5 eram acertados. Porém, um disparo nesse 5º membro lá de fora não acertava. E Granorá continuava dizendo: "Eu não preciso do meu suporte para alvejar vocês." E Otomiru concluía os Cerearianos nascem com um olho direito especializado em pontaria. As habilidades de Granorá estão em outro nível, e de longe nos era mostrado o Cereariano. Ele guardava sua arma, apontava o dedo e nos era mostrado. Seus olhos eram diferentes, e ele alertava: "Eu não darei um tiro para atordoar dessa vez, eu irei mirar no seu coração." Soshiru se rendia e deixava o pouco dinheiro que ele tinha recebido dos Hitá. E assim, Granorá permitia que eles saíam de lá. Ele recebeu só aquilo. Ele voltava para sua nave, colocava seu monóculo e os seus disparos eram elogiados por Otomiru. Porém, Granorá dizia que ele havia errado um dos alvos. Eles zarpavam o universo afora e dizia que seu poder atual não era o suficiente. Era como o Eric tinha dito, ele não iria vencer Frieza no seu estado atual, mas dele precisava fazer algo pelos Cerearianos que morreram. Então, ele concluía: "Eu preciso ser o mais forte." A cena voltava pro planeta Bills, e lá, enquanto dormia, o Peixe Oráculo profetizava: "O equilíbrio do universo 7 será rompido, e em breve nascerá o guerreiro mais forte do universo." Assim, 2 dias se passavam, e Granorá chegava no planeta Cereal. Rapidamente, a nave, voando além da velocidade da luz, entrava na órbita do planeta e avançava. Nossa, os efeitos sonoros que o cara colocou ficou muito bom, tá? O narrador dizia: "Nascido, criado e roubado dele." Esse era o planeta que costumava ser seu. Granorá entrava num domo da cidade com sua nave, enquanto ele era guiado e recebido por um alienígena. Ele descia e perguntava se eles podiam reparar a asa esquerda de sua nave. Ele os pagava previamente e dizia que ele não tinha pressa. Na mesma hora, os alienígenas começavam o trabalho e um deles dizia que era bom relaxar às vezes. Granorá partia e encontrava um mercado no caminho. Ele escolhia algo e em seguida pedia a melhor algo que o mercador tinha. O mercador perguntava sobre o avô de Granorá. Ele estava bem? Fazia tempo que ele não o via pelas redondezas. O Cereariano explicava que a perna dele doía um pouquinho, porém seu avô estava bem. Apesar dele ter mais de 500 anos de idade, a raça de seu avô vivia por muitos anos. O alienígena dizia que não havia razão para eles ficarem vivendo tão longe nas montanhas. Eles poderiam muito bem viver com eles na cidade. Os Sugardins, a raça habitante daquele planeta, ficariam felizes demais em recebê-los. Porém, galera, Granorá recusava. Ele dizia que tal cidade não era para eles. Ele pegava sua mercadoria e se despedia. Mas como presente, o alienígena dava outra de sua melhor água por conta da casa e mandava lembranças pro avô de Granorá. O Cereariano olhava em silêncio aquela gentileza e começava a partir para as montanhas. Enquanto caminhava, Otomiru perguntava o porquê dele não querer viver ali com os Sugardins. Granorá explicava que aquela cidade foi construída pelos Hitá e preparada especificamente para os Sugardins. Não era um lugar que ele deveria viver. Otomiru questionava: "Mas aqui não é o planeta Cereal, Granorá?" O Cereariano respondia que isso foi há 40 anos. E Granorá, agora como narrador, começava a contar. Os Hitá se encarregaram de reconstruir esse planeta quando o exército de Frieza o deixou destruído.
Na época, eles eram bem mais jovens. Eles venderam esse planeta por uma quantidade de dinheiro para os Sugardins, que tinham perdido seu planeta e estavam vagando há muito tempo pelo espaço. O flashback terminava e Granorá continuava. Ainda bem que Desde vendeu pra... então, esse planeta passou a talvez ser parecer deles, bons, né? e é por isso que vivemos numa montanha distante. Ele olhava para o lado, via os escombros de sua cidade antiga e concluía: daqui das montanhas eu posso ver a cidade onde eu nasci, a cidade que foi destruída pelo exército de Frieza. Eu jamais esquecerei o que fizeram com esse planeta. Ele olhava para os escombros e ele podia ver a silhueta de outrora, dos Ozaros gigantescos que destruíram tudo. A cena voltava para o planeta Bills e lá o Hakaishin perguntava: quantos planetas vocês Saiyajins destruíram? Vegeta dizia que não tinha como contar, não contava esses planetas. não, pera. Olha, essa parte aí, né, eu já tenho uma noção, porque já reagi àquela música do Annie, aí lembra, nossa, na hora, quantos planetas a sua raça já destruiu, enfim, né, eu tô viajando Mas a aqui, porque na questão hora é eu que eles lembrei, não na sabiam viver hora, de outra forma a não ser lutando. E ele sabia desse pecado, eles não estavam livres. Bills respondia: pecados, E Vegeta continuava: as invasões e destruições tornaram-se parte da nossa rotina quando passamos a servir a família de Frieza. Bills se virava sorrindo e dizia: então você está me dizendo que a culpa dos crimes que cometeram é de Frieza e de sua família, correto? Vegeta dizia que ele não havia dito isso, e ele explicava melhor: meu pai só queria poder e construiu seu reinado com base no sacrifício alheio. A destruição dos Saiyajins já tinha começado antes mesmo de sermos controlados pela família de Frieza. E Bills perguntava: você tá me dizendo que a destruição dos Saiyajins era algo predestinado? Vegeta respondia que sim, e Bills dizia que aquilo era ridículo. O príncipe da raça dizia para ele deixar aquele papo de lado. Isso era um problema dos Saiyajins, mas Bills insistia. O que Vegeta disse era ridículo. Vegeta ficava confuso com aquela atitude repentina e perguntava: você não ia me ensinar a técnica dos deuses da destruição? O que o passado dos Saiyajins tem a ver com isso? Bills apontava para trás com uma energia na ponta do dedo e dizia que tinha tudo a ver. Em seguida, ele disparava. O planeta atrás era explodido. Vegeta e Goku olhavam confusos aquela explosão gigantesca e a pressão do planeta próximo explodindo era sentida. O peixe oráculo era jogado para trás, entrava no seu aquário e dizia que Bills estava indo longe demais. Novamente, ele estava destruindo os planetas decorativos que orbitavam seu planeta. Whis dizia que se Bills continuasse destruindo tudo nesse ritmo, ia chegar no momento em que eles não teriam mais nenhum planeta. Goku via aquela atitude e dizia que Bills dava arrepios. Vegeta perguntava se ele tinha usado a técnica dos deuses da destruição, e Bills explicava que aquilo era uma fração do poder dos deuses. E Vegeta perguntava o que ele precisava fazer para dominar o poder da destruição que os deuses tinham. E aqui, galera, só um adendo: o Vegeta não está se referindo ao poder para destruir um planeta. Os Saiyajins, desde o passado, de classe baixa mesmo, já tinham poder o suficiente para destruir um planeta tranquilamente. O que o Vegeta está perguntando aqui é sobre a técnica utilizada pelos deuses da destruição. Já tinha mesmo, acho que ele tá comentando a capacidade de apagar tudo da existência. Como resposta para a pergunta do Saiyajin, Bills avançava e enfiava a cara de Vegeta no chão. E ele dizia: enquanto carregar dúvidas em seu coração, você jamais conseguirá dominar essa técnica. Se a destruição causada pelos Saiyajins fossem pecados seus, eu até entenderia. Mas você está querendo carregar sozinho o pecado de uma raça inteira? Pare com isso, você é um mero mortal. Bills apertava o rosto dele e o jogava para trás. Vegeta batia na árvore, se levantava e Bills continuava: deixa eu te falar uma coisinha bem engraçada. Quem sugeriu a Frieza para eliminar os Saiyajins fui eu. Vegeta ouvia aquilo espantado e Bills continuava: você acha mesmo que foi coisa do destino? Vamos, você não tá com raiva? Vem pra cima de mim,
eu vou eliminar você também. Nossa, Vegeta se irritava e se que transformava em treta, Super que Saiyajin treta. 1. Oh, Goku queria muito sentia ver essa algo, parte. via aquela energia gigantesca Até exalando pelo arrepiei, céu caralho. e perguntava o que estava acontecendo. Irritado, Vegeta se preparava, Que encarava treta. seu alvo e avançava. Porém, seu soco era parado como se não fosse nada, mas ele passava Claro, para as costas claro. de Bills e chutava. Porém, tal chute era esquivado tranquilamente. Bills contra-golpeava claramente, pegando Olha, Bills bem de leve, boa, tranquilo. enquanto voava para trás, Vegeta aproveitava o embalo. Como contra-golpe, ele disparava rajadas de ki que explodiam em Bills. Vegeta aproveitava a fumaça, avançava e golpeava. Mas ele não acertava nada. E de repente, ele estava sendo pisado pelo Deus da Destruição. Bills voltava no assunto. Nossa O que senhora. você tem a ver com as coisas que os Saiyajins fizeram no passado? Se continuar preso a essas coisas, você jamais evoluirá. O Calma que eu já vou Saiyajin até comentar olhava sobre isso. irritado, se desvencilhava e voltava golpeando. Seu braço direito É assim, o Bills tem muita razão nisso aí, porque imagina, é a mesma coisa de, por exemplo, os seus pais cometeram alguma coisa, um pecado gravíssimo, e você vai ficar se culpando por um pecado de algo que seus pais, seus avós, alguém da sua família fez. Cada um com seus pecados, cada um tem os seus erros e vai arcar com aquilo, né? Faz muito sentido, faz muito sentido. era pego. Bills esticava o braço, olhava sorrindo e dizia: Hakai. Uma explosão acontecia no corpo de Vegeta, que lindo. voava para longe. Nossa, isso vai Ele ficar muito caía bonito, fora do Maria. combate. De longe, Goku dizia que aquela era a técnica do Sr. Bills. Ele já tinha tentado mimetizá-la uma vez, porém não havia dado muito certo, pois explicava que Bills colocou seu poder focando apenas na destruição da jaqueta. Esse tipo de poder não era fácil de controlar. Bills ia até Vegeta e dizia: Carai. eu não penso em nada além da destruição, e é por isso que o meu poder não tem limite algum. Se quer esse poder, Que foda. primeiro destrua suas dúvidas e recomece do zero, porque antes da criação vem a destruição. Vegeta entendia a essência daquele poder e a cena cortava para a base do Vita. Acendeu a luzinha, né, Vegeta? Encontrado Zuno após analisar as memórias de OG-73. Eric mandava o Oil registrar as coordenadas e Mac via a primeira vez que Sagambo e sua gangue foi presa. Foi porque eles caíram numa armadilha da Patrulha Galáctica. Mas nas memórias de OG-73, eles podiam ver um patrulheiro em específico que havia mais êxito na captura. Esse era o ex-Anjo Meros, e Eric continuava tirando suas conclusões. Essa área estava sob jurisdição da Patrulha Galáctica. Agora faz sentido o motivo de não termos conseguido encontrar o Zuno. Ele olhava a outra parte das memórias, agora na prisão da Patrulha Galáctica. Oil dizia que eles foram liberados de uma vez. Um dos funcionários dos Hita diziam que, de acordo com as informações de OG-73, o feiticeiro Moro usou o poder de algo chamado Esferas do Dragão para libertar os prisioneiros. Eric perguntava o que era isso e seu funcionário eles não sabiam, né, o explicava. que era. São esferas criadas pelos Namekuseidins que podem realizar qualquer desejo. Inclusive Moro as usou para recuperar sua magia. Eric compreendia a situação e era por isso então que o universo estava um caos ultimamente. E agora vai a Frieza das esferas. possivelmente havia sido revivido por essas esferas. A treta de novo. Ele colocava a mão na cápsula de OG-73 e valorizava aquelas informações obtidas, até que Mac começava a pensar sobre o que foi dito. Namekuseidins. Ela já tinha escutado sobre eles, e Gaz explicava. Eles eram uma raça que viviam no planeta Cereal. Mac se lembrava e Eric explicava que todos daquele planeta foram extintos, exceto um ancião chamado Monaito. A cena cortava para o planeta Cereal e lá nos era mostrado aquele Namekuseidin que eles falavam. Ele estava sentado numa poltrona, assistindo TV. Granoral o cumprimentava e dizia que trouxe água para ele. O Namekuseidin agradecia. Granoral informava ele sobre os acontecimentos recentes, inclusive sobre Frieza. O Namekuseidin perguntava se não colocaram uma recompensa pela cabeça do Imperador. Granoral respondia que provavelmente não. Ninguém, inclusive os próprios Hita, queriam confusão com Frieza. Porém, seu caso era diferente.
Pagando ou não, com ou sem recompensas, ele iria derrotar Frieza e seu exército. Monaito não gostava do que ouvia, dizia para ele tirar aquilo da sua cabeça, afinal ele não tinha poder para bater de frente com o Imperador do Universo. O Seriariano ficava pensativo com aquelas palavras e concluía: nesse caso, eu tenho que contar com as esferas do dragão. Ele olhava para uma esfera do dragão que estava próximo e Monaito enfatizava: ele conhece por conta do Monaito, não vou permitir que as esferas sejam usadas. Granorá dizia que sabia muito bem, fora que uma esfera não adiantava de nada, faltava mais uma. Achar uma esfera que estava perdida por 40 anos. Ela é do tamanho desse tamanhozinho, procurada num planeta ela é inteiro, menor, né? seria uma tarefa bem complicada. Monaito notava a fascinação que ele tinha com aquela esfera e dizia que tal objeto era usado no passado como um ritual, feito para honrar os guerreiros Namekuseidins e não para ficar realizando desejos egoístas. E ao falar isso, a cena cortava para o planeta Namek, onde acontecia uma aula. Lá, Mori ensinava sobre as esferas do dragão para as crianças. Ele dizia que elas podiam variar de tamanho e quantidade dependendo do seu criador. Em Namekusei, por exemplo, cada ancião nas suas vilas possuía uma esfera. Esferas essas que eram usadas para recompensar feitos de bravos guerreiros. Perguntavam se existia esferas em outros planetas e Mori dizia que sim. A Terra, por exemplo, tinha esferas e o deus Dendê era o responsável por elas. Perguntavam se além deles existiam mais Namekuseidins em outros planetas. Mori dizia que sim, era bem possível, e ele continuava sua aula. Nós, Namekuseidins, viemos para esse universo. Nós éramos de outro mundo e não daqui. Então eu ouvi rumores de outros Namekuseidins em outros lugares além de Namekusei. Perguntavam o que aconteceu com eles e Mori dizia não saber. Se eles estavam vivos ou mortos era uma incógnita. E assim a aula continuava. A cena voltava para o planeta Cereal. E lá Monaito dizia que centenas de Namekuseidins já viveram nesse planeta. E quando ele finalmente morrer, as esferas do dragão irão desaparecer. Granorá questionava: e se desejarmos fazer tudo ser como 50 anos atrás? Monaito então, se o Monaito morrer, acabou os amigáveis Sugardins que estão morando nesse planeta, eles serão expulsos? Granorá dizia que então seu desejo seria para que Frieza fosse eliminado. O ancião respondia que a vingança só traria desgraça. Se um inimigo a vingança não quer pena, matar a alma e envenena. Outro viria em seguida e um ciclo de ódio permearia. Granorá deveria desfrutar a vida e esquecer todo aquele papo. Ele dizia que iria dormir e assim a noite se passava. Na madrugada, Granorá deixava a TV ligada, enquanto observava fascinado aquela esfera. Seu planeta havia sido tirado de suas mãos, dos habitantes originais. Seu povo extinto. E na TV nessa hora, galera, uma notícia era dada. Uma esfera misteriosa havia sido encontrada por um habitante. Opa, coincidência. Era como se o destino conspirasse a favor daquela situação. E as engrenagens da realidade começavam a girar. O local onde tal objeto estava era dito na TV. Impressionado naquela madrugada, o Seriariano decidiu ir até a cidade. E se esgueirando pelas trincheiras, ele encontrou seu objetivo sem que ninguém o percebesse. A esfera foi roubada, mas quando o alarme soou, já era tarde demais. Granorá estava saindo da cidade sem que ninguém percebesse. Um povo pacífico como os Sugardins se deparava com um furto. A comoção de algo como aquilo era na cidade inteira. Exatamente. Porém, Granorá já estava subindo as montanhas. O Tomiru dizia que ele estava ignorando os avisos de seu avô. Porém, Granorá dizia que ficaria tudo bem. Ele abria um pano que as... O Tomiru... Esse o Tomiru fica falando com ele? Isso eu não entendi, que às vezes ele tá falando com alguém. Falando por esse negócio dos olhos deles. Se alguém puder me explicar, por favor. Esferas estavam e questionava se o Tomiru sabia as palavras para invocar o dragão. A inteligência artificial passava a informação e na língua nativa dos Namekuseidins, o dragão mágico era invocado. Uma aparência majestosa, os olhos daquele Seriariano mas é só dois? não podiam acreditar no que ele via.
E o dragão Ó, o dizia dragão de Pentânia. concederia qualquer desejo que estivesse É dentro só- do seu alcance. É só dois? É só duas esferas? Não é 7, então, igual a da Terra. Olha só. Granorá, sedento por vingança, prontamente pedia: me torne o guerreiro mais poderoso do universo. O dragão ficava em silêncio até que ele falava: o guerreiro mais poderoso do universo. Então seu desejo é se tornar a forma de vida mais forte, com exceção dos deuses. Granorá confirmava e perguntava: consegue fazer isso? O dragão explicava que era possível sim torná-lo mais forte do que ele era naquele momento. É bonito, Porém, dragão ele desse. não podia conceder um desejo que aumentava seu poder latente. Granorá perguntava: então você está dizendo que eu não posso me tornar o mais forte do universo? O dragão respondia que sim. Mesmo se ele despertasse seu poder, ele não chegaria em tal nível. Porém, se ele aceitasse uma condição, ele poderia realizar seu desejo. Aceitar ou Qual não seria? só dependeria dele. Granorá dizia que se ele pudesse ser mais forte que qualquer um, obviamente ele aceitaria qualquer condição. A cena cortava agora pro planeta Bills, e lá Vegeta treinava com uma pedrinha na mão. Ele fazia muita força, sem sequer apertá-la. Ele focava única e exclusivamente na pedrinha, até que ela O era Teacher destruída. Bills. Bills dizia que ele havia feito errado, ele só tinha destruído com o Ki. O Hakai era diferente. A energia da destruição consiste em Olha eliminar só, a né? existência. O Vegeta, ele tá então treinando com a pedra, que aí ele vai tipo treinar o Hakai pela pedra e depois vai aumentando de nível e vai aumentando as coisas, né? É, Bill, você é um grande professor. De qualquer coisa, tudo é reduzido a nada. E no momento em que algo desaparece da existência, uma enorme energia é liberada. Ele pegava uma pedrinha e demonstrava. Goku e Whis viam Olha. ele usando a energia de longe e Goku perguntava se Bills estava treinando Vegeta. Ah, O anjo Goku, né? Só respondia você que pode sim. ter professor Tinha não, algum cara. problema com isso? Ah, Goku pois respondia que não, eles eram diferentes. Ele estava focado agora em polir seu instinto superior. Então, no Isso aí, final, Goku, foca em ele e você. Vegeta iriam ver de fato quem se tornaria o mais forte do universo. Whis ouvia aquelas palavras e dizia para Goku que eles não eram os únicos seres do universo. Goku ficava confuso e questionava: Whis, você conhece algum mortal que seja mais forte que eu ou Vegeta? Whis dizia que não, porém o universo era vasto e nunca se sabe quando alguém realmente poderoso pode aparecer de fato. Tipo isso, né, A cosmologia granola? consiste em ser um universo expansivamente infinito. Goku tinha que ir com calma. Ele perguntava se o peixe oráculo concordava com ele e o oráculo confirmava. O mais forte do universo iria aparecer em breve. Olha só. E nesta hora, do nada, Vegeta surgia dizendo que sim, seria ele o dono Ele? de tal título. Ele esticava o dedo Ai, com uma Vegeta, eu te pedrinha adoro. e ela era apagada da existência. Goku ficava impressionado, aquilo era o Hakai. Ele parabenizava seu rival e Vegeta alertava: fique atento, Kakaroto. Em breve Isso farei aí. o Hakai em coisas bem maiores. A cena voltava pro planeta cereal aí, e lá Vegeta. duas esferas se espalhavam pelo planeta. E de longe a imagem ia mostrando um Granorá, só que de cabelos longos, uma Super forma mais Saiyajin 3. imponente, segura de si. Ele olhava Olha que uma lindo, rocha, cara. O esticava Granorá é sua lindo. mão e a erguia com sua telecinese. Em seguida, a rocha era explodida. Algo bem parecido Eita, com o Hakai Hakai? incompleto Exatamente. que o Vegeta estava fazendo durante Aham. seu treinamento. O impacto Ih, da Vegeta. explosão passava pela cidade. E Otomiru perguntava que técnica foi aquela. O cerealiano Aí, ó. sorria. E a cena cortava para Otomiru. Monaito, que acordava sentindo um tremor pelo planeta. Ele ia atrás de Granorá, mas ele e a esfera já não estavam mais Tchau. naquela casa. Já Lá foste. fora, ele via seu neto de criação voando. Ele perguntava o que ele estava fazendo ali. O cerealiano olhava e o Namekuseidin via a diferença de aparência. Rapidamente, ele fazia uma suposição. Você usou as esferas do dragão? É, E Granorá uma confirmava suposição. que sim. Ele acabava de conseguir o poder para se tornar o mais forte do universo. Com esse nível, Frieza seria finalmente derrotado.
Monaito Não. questionava se ele havia aceitado alguma condição. O Conta Cerealiano aí. confirmava, e Monaito chamava de estúpido. Um poder desse tamanho traria novos inimigos. Granorá sorria e dizia: Monaito, do que você está falando? Eu sou o mais forte do universo. Logo, eu só preciso derrotar todos que vierem até mim. Monaito Calma aí, respondia: Granola. Não seja arrogante, garoto. Exatamente. Você pode ser o mais forte hoje, mas não sabe o que o destino pode tramar pra você amanhã. Granorá Exatamente. ignorava e voava mais pra cima, longe daquelas palavras que o confrontava. Ele olhava para o universo e dizia que não conseguia sentir a presença de Frieza nos planetas próximos de Cereal. Monaito ficava impressionado. Ele tinha a capacidade de sentir presenças agora? Granorá o ignorava e dizia que iria perguntar para Eric sobre a localização de Frieza. Ele disparava Então antes no ele velho conseguia Namekusei sentir e igual o tentava Goku ir e o atrás. Vegeta. Porém, que ele segue, né? tropeçava. Agora ele Ei, se coitado, culpava. Novamente, ele tinha arruinado a vida do seu neto de criação. E rapidamente, o Cereariano chegava na sua nave e disparava o universo afora. E do planeta Bios, Whis observava aquela nova potência que havia surgido no universo 7. Enquanto Goku e Vegeta questionavam quem dos dois Whis seriam tá- os mais fortes do universo, Whis quando a tá vendo? profecia finalmente se cumprisse, Whis observava em silêncio aquela pequena nave vagando pelo espaço. É, Lá o Whis já dentro, sacou tudo. Granorá cortava seu cabelo que havia crescido. Ele lavava seu rosto Ah, e fica o mais Whis bonito assim dizia: mesmo. isso causará problemas. E assim, 2 dias se passaram. E quando Granorá finalmente chegou nas instalações do Zitá, ele entrava sem cerimônias. Ele interrompia a festa que acontecia e Eric explicava que aquele não era o momento deles conversar. Porém, galera, o Cereariano não dava a mínima. Ele queria saber a localização de Os Frieza. caras tá na Eric mandava frutaria que ali. parassem a música e repetia: com sua força, você As não mulher. pode derrotar o Frieza. Granorá dizia que podia sim. Agora, o título de mais forte do que ele foi universo fazer? era dele. Os Hitás zombavam daquelas palavras e Eric dizia que lamentava. Porém, Olha, ele estava ficou indo rindo a cara do jantar. Granola. Em outro momento, quem sabe, ele poderia ouvir mais sobre seu sonho, ele dizia. Granorá respondia que não era sonho, o que ele disse era verdade. Eric mandava o Will mostrar a saída e o gigante dizia que já bastava. Ele estava estragando o banquete. Granorá olhava o gigante Agora de eu quero baixo ver. e decidia atacar. O golpe era esquivado tranquilamente e com apenas um único dedo, o Will era jogado para longe. Eric e Mack olhavam aquilo impressionados e perguntavam: o que foi isso? Como ele fez isso? E Granorá dizia que já tinha falado, ele estava mais forte. Eric dizia que de fato, porém, ele pedia para Oil atacar mais uma vez. O gigante avançava, Eita. preparava um ataque, porém acertava o solo. O Cereariano chutava, o gigante sentia o golpe, mas contra-golpeava. Porém, tudo lançado era inútil. Oil não tinha velocidade Mas para sequer acertar. o Gás é Granorá. mais forte do O que esse gigante gordão aí, né? usava o solo para tentar que o gigante. golpear. Ele notava que não acertava nada, então ele jogava pedras. Mas novamente, era inútil. Granorá aparecia em cima apontando e disparava. O gigante achava que tinha se esquivado, encarava seu oponente, mas ao se dar conta, o tempo todo a mira era no solo e não nele. Oil ia para baixo e Mack compreendia. Esse tempo todo, Granorá só estava brincando. O Cereariano dizia que já bastava, eles não eram inimigos. Eric dizia que havia compreendido. Por Porém, enquanto, né? eles iriam continuar. E se Oil tinha acabado, agora era a vez de Mack lutar. Mas ao falar isso, o gigante aparecia carregando o solo e dizia que não pensava em perder aquela luta. Ele arremessava, porém antes de chegar em Granorá, o solo virava poeira. Mack dizia tipo um que Hakai aquilo mesmo. deveria ser magia. Então, se era assim, seria sua vez. Ela se preparava e golpeava. Porém, galera, Granorá lidava facilmente. Vamos ver o que ela Ele a faz. amarrava, jogava de um lado pro outro, até que Gas avançava e interferia. Agora seria sua vez, mas nessa hora, Eric colocava panos quentes, já bastava. Ele dizia que tal aumento de poder era algo anormal. O que tinha acontecido ali? Granorá dizia que ele nada. se recusava a dizer detalhes.
Então Eric falava que não diria nada sobre Frieza. Afinal, se ele fracassasse no combate contra o Imperador, Olha só, Frieza iria atrás Granola. deles. Ele precisava de provas que podia derrotar o Imperador, e Granorá decidia contar. Ele havia usado as esferas do dragão. Oyu dizia que isso era trapaça, mas Eric não se importava. Ele dizia para Granorá esperar até eles localizarem Frieza. Então ele podia voltar para Cereal até eles avisarem algo. Tá enrolando ele, Granorá né? dizia que tudo bem, porém eles precisavam ir logo. Afinal, ele não tinha muito tempo. Sua expectativa de vida era curta. Maki dizia que, pelo que ela sabia, Granorá tinha uns 50 anos de idade. A sua raça podia viver até uns 200, não é? Granorá explicava que seus 150 anos que restavam foram sacrificados para obter poder. Vida em troca de poder. A cena voltava para o passado no momento do desejo e o dragão mágico dizia para Granorá: se eu condensar toda a sua expectativa de vida que resta, poderei multiplicar drasticamente seu poder atual. Granorá perguntava quanto tempo de vida restaria se ele aceitasse e a resposta era 3 anos. E assim era feito. Seu resto de vida por poder. O flashback terminava e ele saía dizendo que iria aguardar. Ele zarpava rumo a Cereal e no jantar dos Rita, Oyu perguntava se ele de fato iria falar onde Frieza estava. Maki dizia que se Frieza fosse morto, eles finalmente estariam livres. Porém, galera, Eric discordava. Só mudaria quem reinaria no topo. No final das contas, quem tinha que comandar tudo eram os Rita. Fora que Granorá queria destruir o exército de Frieza. E isso não era do seu interesse. Cass, que é um cara calado, finalmente entrava na conversa. Ele dizia que eles precisavam fazer o exército de Frieza serem seus subordinados. Eric concordava. Com tal exército em mãos, seus negócios seriam expandidos. Maki dizia que, de fato, eles ficaram ricos no passado a partir do momento em que começaram a colaborar com Frieza. Eventualmente, eles atacaram o planeta Cereal. Eles fizeram tudo sem que os Sugardins descobrissem. Eric dizia que Frieza era um parceiro de negócios. Perdê-lo naquele momento era inviável. Então a única saída era matar Granorá. Mas não usariam Frieza, e sim os Saiyajins que derrotaram Moro. Maki dizia que pelos dados de OG-73, eles eram absurdamente fortes. Oyu complementava falando que era um ótimo plano. Granorá tinha um ódio mortal pelos Saiyajins. Eric se animava e finalizava. Mesmo que Granorá tenha se tornado de fato o mais forte do universo, será 2 contra 1. E com isso será game over. E o narrador dizia: o destino de Granorá, Goku e Vegeta irão se cruzar. No planeta Bills, Whis perguntava para Goku se ele sabia a diferença entre ele e os anjos. Olha, vamos parar por aqui por enquanto. Paramos aqui na parte em que o Granola já fez o pedido, né, para a Esfera do Dragão. Tô compreendendo aqui, né, a cena. Não vou falar muita coisa por enquanto, vou deixar mais pro fim mesmo, mas a parte 1 vai ser essa. E o mais rápido possível vou também reagir a parte 2. É só pra não ficar um vídeo muito longo, tá bem? E cara, eu tô gostando muito de fazer esses resumos, porque tipo, o outro também, o outro canal foi muito bom. E esse também, o Sociedade Z, tá ótimo, porque por um certo momento, às vezes a gente acha que tá no anime, né? Que voltou o anime e eu tô assistindo. Então dá muita emoção, muito bom. Espero que vocês gostem e possam continuar aqui vendo comigo, revendo, né? Pra quem já viu e pra quem não acompanha ainda o mangá, olha, aproveita e já vê logo o anterior, que é do Moro, né? E agora vê aqui comigo esse do Granola, que logo mais vai ter a parte 2 e a gente vai tirando as dúvidas, né, pra gente entender um pouco mais dessa saga, falou? Tamo junto, é nóis e... Porta pra desão!